E aí, pessoas, se você curte aquele friozinho na barriga, cenas tensas, criaturas bizarras ou simplesmente adora um bom susto, então você tá no lugar certo, porque no vídeo de hoje eu separei alguns filmes de terror que vão te deixar colado na tela. Tem suspense psicológico, monstros, histórias macabras, tá tudo aqui. E olha, se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque aqui todo dia tem dica nova de filme. Então agora já se ajeita aí, apaga a luz e bora falar de terror. E para começar, deixa eu te falar de um filme que eu vi esses dias e que me deixou com aquela sensação esquisita. O nome do filme é Convite Maldito, um suspense com uma pegada de terror gótico moderno que sinceramente me surpreendeu. A história gira em torno da Eve, uma garota comum que tá lidando com a perda recente da mãe e tentando seguir a vida, só que aí ela resolve fazer um teste de DNA desse tipo que é pra você descobrir a sua ancestralidade e acaba descobrindo uns parentes distantes do outro lado do mundo, na Inglaterra, e eles são ricos, bem-sucedidos e um pouco misteriosos. Mas, como ela tá meio sozinha e curiosa, ela aceita o convite pra ir até uma mansão sozinha, gigantesca, participar de um casamento de família e, bom, a partir daí, as coisas começam a sair um pouco do controle. E o que eu achei interessante é como o filme vai construindo essa tensão aos poucos. No começo, tudo parece meio conto de fadas, aquela mansão maravilhosa, os convidados elegantes, um anfitrião charmoso que, aliás, tem aquela vibe meio de galã que a gente sabe que vai dar ruim. Mas aí, aos poucos, você vai percebendo que tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. E é justamente essa transição do encerramento pro desconforto que prende a gente. E o visual do filme é lindo, a direção de arte manda muito bem na ambientação. A mansão é praticamente um personagem à parte, tudo muito estiloso, mas ao mesmo tempo com aquele clima opressor que te faz sentir preso junto com a protagonista. E a atriz principal segura bem o papel, ela consegue passar aquela mistura de curiosidade com medo, de quem claramente entrou numa furada, mas ainda não entendeu. E no fim das contas, é aquele tipo de filme que te faz pensar até onde a gente iria por um sentimento de pertencimento. Vale a pena se jogar de cabeça no mundo aparentemente perfeito, mas que esconde segredos do passado. E se você gosta de um terror elegante, com aquela pegada meio história de vampiro moderno, esse filme pode ser uma boa pedida e ele tá disponível na Netflix. Então veja lá, Convite Maldito. E agora, deixa eu te falar de um filme que mexe com a cabeça, Assim na Terra como no Inferno, de 2014. E se você gosta daquele terror claustrofóbico, psicológico, com teorias bizarras e uma atmosfera pesada, esse aqui é pra você. A história acompanha a Scarlett, que é uma arqueóloga super inteligente que tá obcecada pra encontrar a lendária Pedra Filosofal, aquela mesma das lendas antigas, que teoricamente tem o poder de cura, de transformar metais em ouro e até trazer imortalidade. Só que diferente de outros filmes, aqui é tudo muito mais complicado. Ela recruta uma equipe e decide ir em busca desse artefato, só que o caminho passa por um lugar que já é assustador por si só, as catacumbas de Paris. Imagina, mais de 300 quilômetros de túneis subterrâneos, cheio de ossos, com passagens estreitas, escuridão total e aquele silêncio que parece gritar. E é nesse lugar que a coisa toda desenrola. E quando eles entram, meu amigo, o inferno começa de um jeito bem literal, inclusive. E tem um detalhe que eu achei muito interessante: o filme mistura terror com filosofia, alquimia, simbolismo, tudo isso sem jogar na sua cara. E se você prestar atenção, vai perceber várias referências profundas, especialmente na ideia de que para encontrar o verdadeiro eu, ou a verdade absoluta, a pessoa precisa encarar seus próprios pecados, medos e traumas. Ou seja, o terror aqui não é só externo, ele é interno também. Agora, vale dizer que esse tipo de filme, que divide opiniões, tem gente que ama, tem gente que acha confuso, mas se você gosta de uma experiência mais sensorial, que te deixa pensando depois, com uma vibe meio descida ao inferno, esse aqui vale a pena. E no fim das contas, Assim na Terra como no Inferno não é só um filme de terror, ele é quase uma viagem filosófica ao lado mais sombrio da humanidade, e tudo isso num cenário real, que já é assustador por natureza. Mas infelizmente esse filme não tá nem no streaming, só que você acha ele por aí na internet facilmente, beleza? Então veja hoje mesmo Assim na Terra como no Inferno. E continuando a nossa lista de filmes de terror, se você gosta daqueles filmes que misturam drama, terror psicológico e um mistério que vai se revelando aos poucos,
você precisa ver O Segredo de Marrowborn. É aquele tipo de filme que começa calmo, quase como um conto de fadas, meio triste, mas aos poucos ele vai te deixando inquieto até você perceber que tem algo muito errado acontecendo. A história acompanha 4 irmãos que se mudam com a mãe para uma casa de campo isolada chamada Marrowborn, nos Estados Unidos, dos anos 60, e eles estão fugindo de um passado sombrio, tentando recomeçar a vida com outro nome, numa nova cidade, onde ninguém conhece a história deles. Parece tranquilo, mas logo depois de se instalarem, a mãe adoece gravemente e aí tudo começa a desmoronar. Só que o lance é o seguinte: esses irmãos fazem de tudo para continuar juntos, eles têm um pacto, uma promessa entre eles, só que tem algo naquela casa, algo escondido, algo que eles não comentam com ninguém e que ninguém fala abertamente, mas claramente tá consumindo a rotina deles. É como se a casa guardasse um segredo sombrio, um trauma que ninguém teve coragem de enfrentar. E o clima do filme é pesado, mas ao mesmo tempo muito bonito. Tem um cuidado na direção que te envolve na atmosfera daquele lugar. Você sente o calor do sol entrando pela janela, mas também sente a tensão no ar cada vez que alguém olha para que eles soltam ou evita falar sobre o que aconteceu ali. E o mais doido é que o filme não entrega tudo de uma vez, ele vai soltando as pistas aos pouquinhos e você começa a montar o quebra-cabeça junto com os personagens. O Segredo de Marrowborn fala sobre luto, sobre proteção e principalmente sobre até onde uma família vai para se manter unida, e o jeito como tudo isso é revelado, pessoal, é de arrepiar. É um filme que te pega pelo emocional antes de pegar pelo susto. Então, se você quer assistir algo mais profundo, que mistura tensão com sentimento, com uma história que vai se encaixando peça por peça até fazer um baita impacto no final, coloque ele na sua lista. Só que esse filme também não tá em nenhum streaming, mas você acha ele por aí como a gente conversou, então veja hoje mesmo O Segredo de Marrowborn. E pra finalizar o vídeo de hoje, deixa eu te indicar um filme que é pouco conhecido, mas que me pegou de surpresa. Ele chama Where, de 2013, e esse filme é muito mais inteligente e perturbador do que parece à primeira vista. Ele começa com uma premissa até comum: uma família é brutalmente atacada durante um acampamento na França e só uma pessoa sobrevive, e o clima é tão brutal, tão animal, que a polícia logo prende o suspeito, um cara enorme com uma aparência meio primitiva, que mora isolado e tem um comportamento estranho. Só que aí entra o diferencial do filme: ele é contado pelo ponto de vista da advogada de defesa. Sim, a protagonista é advogada. Sim, a protagonista é advogada que aceita defender esse suspeito, achando que ele está sendo acusado por preconceito e que é só um sujeito excêntrico que virou bode expiatório. Só que quanto mais ela investiga, mais as coisas vão ficando bizarras, e aí que o terror psicológico aparece. O filme mistura bem os gêneros, tem um pé no suspense jurídico, outro no terror corporal, e ainda flerta com found footage em alguns momentos, especialmente nas cenas de investigação. Ele tem esse clima realista, quase documental às vezes, e que deixa tudo ainda mais desconfortável. E o legal é que ele não entra no jogo logo de cara. A história vai escalando, construindo tensão, até o momento em que você percebe que tem algo muito mais errado acontecendo ali e a parada vira um caos. E quando a coisa finalmente desanda, pessoal, o filme não economiza. Ele é violento, intenso, direto ao ponto. Não é o tipo de terror que tenta te assustar com sombra ou barulho, é aquele que te prende pela atenção, curiosidade, pela dúvida: será aquele mesmo monstro ou será que o verdadeiro horror é humano? E se você tá cansado de mais do mesmo e quer um suspense sombrio bem construído, com uma pegada mais realista e brutal sobre lobisomens, pode dar o play sem medo. Esse filme aqui tá na Prime Video, então veja lá, Where. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Prime Video pra você, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, eu agradeço demais, e logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais, e fui!